Em maio de 91, Sergei Krikalev partiu para a Estação Espacial Soviética Mir para uma missão de 5 meses. Ele nunca imaginou que durante a sua estadia no espaço, a revolução política que estava acontecendo em seu país natal não só mudaria sua nacionalidade, como também colocaria em risco a sua vida e também de seu comandante. Ficou curioso? Então continue conosco, porque o Mundo Desconhecido vai te contar esta e outras histórias que envolvem o conturbado programa espacial da extinta União Soviética. Mas antes de assistir ao vídeo, te inscreve no nosso canal, também clica no sininho de notificações, deixa aqui teu like, teu comentário ao final do vídeo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Em 1971, a tripulação da Apollo 15 montou um memorial na Lua, colocando em seu solo uma pequena escultura em alumínio de um astronauta junto a uma placa que continha os nomes de 14 americanos e russos que morreram nos programas espaciais até aquela data. Porém, pesquisadores creem que a lista de cosmonautas mortos na conquista do espaço está incompleta e que a União Soviética teria omitido as vítimas das tentativas frustradas do início de seu programa espacial. E as supostas perdas teriam acontecido no início da era espacial entre 1957 e 1961, quando os primeiros voos para o espaço estavam sendo testados. Mesmo não havendo evidências, pesquisadores chegaram à conclusão de que a quantidade de histórias, sejam em jornais ou relatos de testemunhas, indicam a sua validade, que o fato de haver tantas significa que algumas delas possam ser realmente verdadeiras. As agências de notícias soviéticas só divulgavam para o mundo sucessos que conquistavam, como o lançamento do primeiro satélite, o Sputnik 1, em 57, e o primeiro cosmonauta a ir ao espaço, Yuri Gagarin, em 61. Quando vazava algum relato de tentativa frustrada, o governo soviético apenas dizia que havia sido algum teste não tripulado. Um exemplo dado pelos pesquisadores é uma matéria que saiu no jornal vespertino de Moscou em outubro de 59, que citava nomes de homens que estariam sendo treinados para voos espaciais. Seriam eles Belokonev, Kashur, Grachev, Mikhailov e Zavadovsky. No entanto, quando os primeiros voos espaciais russos começaram em 61 e 62, nenhum deles foi citado, o que levou à dedução de que eles devem ter perecido em testes anteriores que não foram divulgados. Curiosamente, os russos deram o nome de Grachev a uma cratera na parte de trás da Lua. Teria sido ele o primeiro cosmonauta lançado ao espaço num voo mal sucedido e depois discretamente homenageado? Outro indício do acobertamento midiático soviético vem do testemunho do cientista alemão Hermann Oberth, um dos precursores da astronáutica moderna. Após uma visita à Áustria, em 58, ele relatou que um piloto havia perecido num voo balístico suborbital no início daquele ano, porém nunca contou como tinha conseguido essa informação. Já em dezembro de 1959, a agência de notícias italiana Continentale noticiou que um tcheco de alto escalão informou que houve uma série de falhas espaciais russas, onde 3 homens foram perdidos em voos suborbitais e um quarto piloto, uma mulher, havia desaparecido numa espécie de avião espacial. Ao longo da corrida espacial, operadores de rádio amadores de todo o mundo tentavam espionar as missões americanas e soviéticas, criando seus próprios equipamentos a partir de rádios de segunda mão, canos usados e até arame de galinheiro. Entre eles estavam os irmãos italianos Achille e Giovanni Giudica Cordiglia. Em 28 de novembro de 1960, Achille e Giovanni interceptaram uma transmissão soviética repentina. Os irmãos ficaram surpresos, pois a Rússia não havia anunciado nenhuma missão e, em vez de bips aleatórios ou conversas técnicas, era um pedido de socorro. Posteriormente, os irmãos também captaram um sinal de SOS em código Morse que ia ficando cada vez mais fraco, como se uma espaçonave estivesse se afastando da órbita terrestre. Mas talvez a transmissão mais impressionante captada pelos italianos seja da voz de uma mulher com uma respiração difícil. Pode-se ouvir palavras como "ouço" e "fale comigo", sendo as suas últimas frases.
Estou com calor, estou vendo uma chama. Os irmãos, que ainda estão vivos, alegam que não falavam russo. Eles, inclusive, pediram à própria irmã que aprendesse o idioma para descobrir o que haviam gravado. Todas as gravações estão disponíveis no YouTube e Achille e Giovanni sustentam até hoje que são genuínas. Se realmente forem, elas corroboram com a suspeita de que a União Soviética escondeu o trágico destino de muitos de seus cosmonautas. Sergei Krikalev nasceu em agosto de 1958 em Leningrado, um dos estados da União Soviética. Formado em engenharia mecânica, ele tornou-se cosmonauta em 1985 e sua primeira estada na Estação Espacial Mir foi em 88. Em 19 de maio de 91, Sergei foi novamente para Mir numa missão de 5 meses, acompanhado do comandante Anatoly Yatsebarsky e da primeira turista espacial, a britânica Ellen Sharman. Esta ficou apenas alguns dias e retornou à Terra com a tripulação anterior, permanecendo na Mir apenas Sergei e Anatoly. Como programado, em outubro daquele ano a nova tripulação chegou, porém, não havia entre eles um engenheiro treinado como Sergei, então foi pedido a ele que estendesse a sua temporada até a próxima missão. Assim, a espaçonave retornou à Terra com Anatoly, deixando Alexander Volkov, o novo chefe da missão, que seria o companheiro de Sergei na saga que estava apenas começando. Em dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev renunciou ao cargo de presidente da União Soviética, resultando na sua completa dissolução. Os dois ocupantes da Mir foram informados que a mudança política resultou no cancelamento de todo o orçamento daquele programa espacial e que, por isso, a data de retorno deles à Terra não poderia ser definida. O país que Sergei e Alexander chamavam de pátria não existia mais. Mas problemas políticos eram o que menos importava para os cosmonautas e sim o impacto que a permanência no espaço por tanto tempo teria em sua saúde. A massa óssea e muscular se deteriora em gravidade zero e para Sergei a situação era ainda mais preocupante porque ele já estava sofrendo os efeitos há mais tempo que o seu companheiro. Na verdade, eles até poderiam ter ido embora. Havia uma cápsula de reentrada a bordo da Mir que foi projetada especificamente para fazer o retorno à Terra. Mas, se o fizessem, a estação ficaria abandonada. E se houvesse alguma falha que resultasse uma possível queda na Terra, não haveria ninguém para controlar ou reverter essa situação. Logo, as nações do mundo passaram a pressionar a Rússia para que os astronautas fossem resgatados. Como o país estava falido, quebrado, passou a oferecer vagas na estação espacial aos países ocidentais e até mesmo a hipótese de vender a Mir para outra nação foi cogitada naquela época. Mas finalmente, em março de 92, após a Alemanha pagar $24 milhões para enviar uma tripulação a Mir, Sergei e Alexander finalmente voltaram para casa. Alexander foi premiado com o título de Herói da União Soviética e com a Ordem de Lenin. Ele ainda serviu como comandante do destacamento de cosmonautas no Centro de Treinamento Yuri Gagarin até 98, aposentando-se logo após. Sergei, após os 311 dias a bordo da estação espacial, chegou severamente enfraquecido, pálido e precisando muito de ajuda para caminhar. Essa visão levaria qualquer um a crer que aquele homem desistiria da vida no espaço. Mas 2 anos depois ele já estava numa outra missão, desta vez como o primeiro cosmonauta russo a voar num ônibus espacial da NASA. Ele ainda participou de várias outras missões na década de 90, chegando ao posto de comandante da ISS em 2005. Hoje, o último cidadão soviético, como ele ficou conhecido, é diretor de voos espaciais tripulados da Agência Espacial Estatal Russa, a Roscosmos. Você conhecia essa história dos cosmonautas que ficaram presos na Mir? Será que as gravações de rádio são reais e a antiga União Soviética realmente escondeu o destino de várias missões? Conta pra gente qual é a sua opinião aqui nos comentários. Eu te convido, te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu joinha e nos segue também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram, o link está aqui abaixo. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Um grande abraço para você e até o próximo.